Vamos caminhar agora para o final. Moradia. Como deve ser a moradia dos Elias, os três? Entre as montanhas de Gileade, ao oriente do Jordão, habitava nos dias de Acabe um homem de fé e oração cujo destemeroso ministério estava destinado a deter a rápida disseminação da apostasia em Israel. Distanciado de qualquer cidade de renome, distante de qualquer cidade e não ocupando nenhuma alta posição na vida, Elias, o tesbita, não obstante, entregou-se à sua missão, confiante no propósito de Deus de preparar diante dele o caminho e dar-lhe abundante sucesso. Está aqui em Profetas e Reis. Distante. Segundo Elias, e João Batista esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Deserto, distante da cidade. Foi numa região isolada que encontrou o seu lar, em meio de despidas colinas, olha a descrição da geografia local. Em meio de despidas colinas, ásperos barrancos e cavernas das rochas, terra de muito pó, vou acrescentar com muito pó, vermelho, barro, quando tem barro vira manteiga. Preferiu, porém, renunciar às diversões e luxos da vida pela rigorosa disciplina do deserto. Ali, o ambiente era propício a quê, meus queridos? Aos hábitos de simplicidade e abnegação. É o que nós precisamos desenvolver. Não perturbado pela agitação do mundo. Poderia estudar o que lá? Nessa geografia. Lições da natureza, da revelação e da providência. Para ele, a solidão do deserto era um convidativo lugar de escape da sociedade, quase geralmente contaminada de suspeita, incredulidade e impureza. João encontrou no deserto sua escola, santuário e santuário. Terceiro, nós. De acordo com a luz que me foi dada, insisto com o povo para que saia dos grandes centros populosos. Nossas cidades estão se tornando cada vez mais ímpias e cada vez mais se torna evidente que os que desnecessariamente nelas permanecem fazem-no pondo em perigo a salvação de sua alma, desnecessariamente. Queridos, a mensagem de vida no campo não é para alguns, é para todos. É 100% do povo de Deus. Cabe ao quê? Cada um entender a mensagem, entender o chamado e obedecer. E dar os passos de obediência. É isso que é esperado do povo de Deus. Dar os passos da obediência. Repetidas vezes tem o Senhor dado instruções de que nosso povo deve tirar suas famílias das cidades para o campo, onde poderão cultivar seu próprio mantimento. Pois no futuro o problema de comprar e vender será bem sério. Devemos começar agora a atender as instruções que a miúde, vocês sabem o que significa miúde? Frequentemente, com frequência, repetidas vezes. Vamos retomar? Vamos substituir. Devemos começar agora a atender as instruções que com tanta frequência nos têm sido dadas. Que instruções são essas? Sair das cidades para as zonas rurais, onde as casas não são aglomeradas e onde estareis livres da interferência de inimigos. Num tempo como este, deve o povo que procura guardar os mandamentos de Deus procurar o quê? Lugares afastados, longe das cidades. Vida no campo 21. Outra vez dizemos, sair das cidades. Não considereis uma grande privação, terdes de ir para as colinas e montanhas. Olha aí a geografia de novo. Mas buscai esse o quê? Retiro, lugar retirado, onde podereis estar, de que forma? Sozinhos com Deus. Para aprender o quê? Ele não disse para você ficar na cidade e aprender. Não estou dizendo, queridos, com isso, que é impossível aprender a vontade de Deus na cidade. Não, não é isso. Né? Então vamos colocar de forma bem clara. Mas na leitura do livro Vida no Campo, a irmã White ela ainda nos diz que se nós permanecermos na cidade com os nossos filhos, a obra de moldar o caráter dos nossos filhos, ela se torna 10 vezes mais difícil.
Então, a gente... mas ela não está falando que não é para saber a vontade de Deus. Não, mas ali está o princípio. Então, nós seguramos o quê? Pegamos o princípio e nós adaptamos e colocamos, porque tem que ser feito dessa forma, temos que adaptar, sim, porque princípios são inegociáveis. Então, isso serve para todos os aspectos da nossa vida. Na cidade, é muito difícil. Nós educamos o nosso filho, depois que nós o tiramos da escola, os 2 primeiros anos na cidade. E, queridos, é muito difícil. Vamos avançar. Em vez de morar onde só se podem ver as obras dos homens, onde o que se vê e ouve frequentemente sugere pensamentos maus, onde a balbúrdia e a confusão produzem fadiga e desassossego, ide para um lugar onde possais contemplar as obras de Deus. Buscai tranquilidade de espírito na beleza, quietude e paz da natureza. E o texto continua. Descanse o olhar nos campos verdejantes, nos bosques e colinas. Olha aí a geografia de Deus novamente. Erguei os olhos ao céu azul, não obscurecido pelo pó e fumaça das cidades. E aspirai o ar celeste e revigorador. Ide para um lugar onde, separados das diversões e extravagâncias da vida na cidade, possais ser companheiros para vossos filhos. Isso aqui, irmãos, é o tesouro de Deus para nós. Possais ser companheiros para vossos filhos, ensinando-os a conhecer Deus mediante suas obras e preparando-os para uma vida íntegra e útil. Educação do segundo Elias. Segundo a ordem natural, o filho de Zacarias teria sido educado para ser um sacerdote, certo ou errado? Sim, era para isso que ele devia ter sido educado aonde? Nas escolas dos rabis, né? Dos fariseus lá. A educação das escolas dos rabis, no entanto, o que é que ela teria feito? Tê-lo-ia incapacitado para a sua obra. Queridos, as escolas dos rabis daquela época eram as escolas adventistas da época. Frequentar as escolas adventistas teria incapacitado João Batista e Jesus Cristo também para cumprirem a sua missão. Deus não mandou aos mestres de teologia para aprender a interpretar as Escrituras. Chamou ao deserto a fim de aprender acerca da natureza e do Deus da natureza. João Batista era sempre observador, interessado do que se passava no mundo. Olha, ele não era alienado. De seu quieto retiro, ele vigiava o desdobrar dos acontecimentos. Com a iluminada visão facultada pelo Espírito Divino, o que é que ele fazia? Ele estudava o caráter dos homens com um propósito, para saber como lhes chegar ao coração com a mensagem do céu. Pesava sobre ele a responsabilidade de sua missão, meditando e orando na solidão. Ele buscava cingir a alma para a obra da sua vida. Terceiro Elias. O menino Jesus não se instruía nas escolas das sinagogas. Não necessitava da educação obtida de tais fontes, pois Deus lhe servia de instrutor. Desviando dos profanos métodos do mundo, adquiriu da natureza, olhe só de onde, acumulados conhecimentos científicos. Toda criança pode adquirir conhecimento como Jesus o adquiriu. Muitas mães entram em contato com o Rubi e comigo no nosso ministério, perguntando, mas eu só tenho que ensinar a palavra de Deus até essa idadezinha, quando a criança, né? Só a palavra, só isso. Sim, minha irmã. E você vai ver que quando você começar a ensinar as letras, seu filho ou sua filhinha vão, rapidinho, aprender tudo muito rápido. Por quê? Porque é isso que a palavra de Deus faz com a mente dos nossos filhos. Eles não têm distrações. Eles não estão sendo, o tempo deles não está sendo consumido com algo que não vai produzir frutos para a glória de Deus. As escolas de seu tempo, com sua maneira de engrandecer coisas insignificantes e amesquinhar as que realmente são grandes, não as procurou Jesus. Sua educação foi recebida das fontes indicadas pelo céu. Trabalho útil, estudo das Escrituras,
natureza e experiências da vida, que são o quê? Os compêndios divinos, cheios de instruções para todos, quantos neles põem mãos voluntárias, olhos atentos e coração entendido. Socialização. Do segundo Elias, preferiu, porém, renunciar às diversões e luxos da vida pela rigorosa disciplina do deserto. Ali o ambiente era propício a hábitos de simplicidade e abnegação. A vida de João não era, entretanto, passada de que forma? Na ociosidade, em ascética tristeza, em isolamento egoísta. Não. Ia de tempos a tempos misturar-se com os homens. E com quem parece essa descrição aqui? Parece com Enoque. João separou-se de quem, queridos? Dos amigos e dos luxos da vida. Queridos, eu tive que me separar de uma grande amiga minha e isso, na época, me causou muita dor. Era minha amiga da escola. Eu fui professora por muitos anos da cultura inglesa. E nós fizemos uma amizade muito sólida ali. Mas, conforme nós íamos, eu e minha família íamos caminhando, isso daqui ficou claro nesse momento para mim. Eu vi que o estilo de vida e aquilo que ela acreditava não batia mais com aquilo. Nós tínhamos o hábito de termos os nossos momentos de conversa e bate-papo, a gente saía junto, almoçava junta, e eu já percebi que o direcionamento de vida dela já estava ferindo alguns princípios que eu acreditava. E eu precisei romper com essa amizade, né? Nós nos distanciamos. Por quê? Porque não haveria nada do que eu testemunhasse para ela, do que eu falasse para ela, e eu vinha falando já há algum tempo, nada surtia efeito. Então, o que é que acontece? Precisamos, foi necessário que nós nos separássemos. E aqui, isso é uma decisão que todos nós, fatalmente, vamos ter que tomar, inclusive alguém muito antes de João teve que tomar essa decisão quando Deus disse: sai da tua casa, da tua parentela, de perto da tua parentela e vai para a terra onde eu vou te mostrar. Ele deixou tudo, Abraão. E isso se repete na história. Conseguem perceber isso? Decisões precisam ser tomadas por amor de Cristo.